Mudando de assunto agora para o Dusk Blood, o grande jogo da From Software. Aquele que tá sendo liderado por Miyazaki. Caramba, velho. Essa eu não esperava. Eu falei, mano... Miyazaki tá no Night Rain também? Não. Night Rain não tá. Então ele já tava nesse projeto já, ó. Então, mas eu pensei. Elden Ring e DLC. Eu pensei. Até fiz uma brincadeira disso na live. A Bandai queria fazer um multiplayer e eles simplesmente empurraram. E aí o Miyazaki falou, não quero participar disso não. Usa o nome aí. Agora toma essa realidade na cara. Aí toma essa realidade na cara, ele vai... E ele tá fazendo um, né? Tipo, o que vocês acham que aconteceu, velho? Pra isso ser verdade? Então, eu acho que a gente vai descobrir mais sobre isso amanhã, né? Que vai sair uma entrevista com ele. Vai ser na Treehouse? Eu acho que não vai ser na Treehouse, acho que vai ser naquele app da Nintendo. Ah, certo. Mas você acha que ele vai ser realista? As Mano, perguntas serão bem feitas? Boa pergunta, não sei. Porque às vezes chega lá e ninguém pergunta o que tem que ser perguntado, tá ligado? Ah, mas por que você não fez um single player, meu irmão? Eu acho que o básico a gente vai ter que saber. Tipo assim, o que te motivou, o que esse jogo faz de diferente, essas coisas assim, sabe? Isso não vai ser perguntado. Vocês não estão O curiosos? que o jogo faz de diferente? Ah, que o jogo faz diferente sim, mas por que fez um single player não vai ser perguntado. Não nessas palavras, mas ele vai falar tipo assim, Eles vão falar quis fazer do um jogo jogo, assim, Eles vão dessa falar do forma. jogo, eles vão falar assim, ó, o que esse jogo tem? Ah, é isso, isso, isso. Tá, e o que é legal fazer nele? É isso, isso, isso. Nossa, que bacana. É isso, Mas você queria o quê? Que ele chegasse e falasse assim, pô, então, fui pressionado pela Bandai a fazer aqui o bagulho. Não, mas não é Bandai, né? É É Nintendo. A Nintendo. A Nintendo com a Nintendo. From. Não, o que eu queria era um jogo single player. Mas não existe. Não é esse o caso. Então, mano, vai ser protocolar pra cacete essa entrevista. Vai ser protocolar. Mas vai dar pra ter uma ideia do jogo. Pode ser. Mas que Mas ele você não não vai acha responder perguntas difíceis, ele não vai. Mas você não acha que a Tudo comparação... brifado. Onde que eu vi essa comparação? Foi no nosso grupo lá? Acho que foi alguém que mandou lá. Que é um Naraka do Miyazaki? Naraka Souls-like? É que assim, a gente Ainda tá... joguei Naraka. Nem eu. A gente tá julgando pra caramba o bagulho. Sim. Mas pode ser que seja algo É, mas bem louco. nessa mesa não existia ninguém mais empolgado do que eu naquele trailer. Eu tenho certeza. Eu tava Com completamente vendido. Eu falei, Sim, nossa, sim, velho, sim. pra os caras tá fazendo Não, algo. nessa mesa não, mas se o Adi estivesse aqui, eu acho que ele tava muito Cara, o mais. White se decepcionou muito, mano. Ele no Cara. Twitter tava chorando quase. Mas depois, né, que Ele postou tudo. Sucessor de Bloodborne! É. Sucessor espiritual de Bloodborne no mundo dos videojogos! Mandou a thumbnail assim e lançou um monte de visualização com esse bait que ele caiu. Tá ligado? Coitado, cara. E aí, eu tava muito empolgado, porque primeiro eu pensei que era Castlevania. Depois eu vi que era From Software. Falei, caraca, mano, isso aqui tá parecendo um Bloodborne. Então eles estão fazendo uma parceria lá, fizeram com a PlayStation. Vamos ter um jogaço aqui, um negócio memorável, vai ser incrível. Aí de repente virou multiplayer. Tipo, o sonho acabou, eu acordei, tá ligado? Então, tipo, eu perdi todo o ânimo que eu tinha pro Mas jogo. esse Eu jogo- não tenho nenhuma vontade de jogar o Night Rain. Esse jogo é pro fã da From Software? Não, mas, cara, o anúncio foi feito pro fã da From Software. Então, será que não foi feito pro fã da Nintendo que quer jogar um Souls? Mas não é Souls. É, deve ser, né? Não. Não é Souls Souls. não é aquilo. Souls não é Não, online. calma. Não tô dizendo assim, ele é a Fórmula Souls, não um Soulsborne. Ah, pra mim ele só tem as movimentações, animações, tudo reciclado, inclusive, parece, dos jogos que eles já fizeram. Então, mas é Só. pro cara da Nintendo jogar um... Ah, mas aí Exclusivão. lançaram já no passado um Dark Souls. Eu comecei a jogar Dark Souls. Não, vão lançar o Elden Ring. Vou jogar o Elden Ring. Então, exatamente, não precisava. Mas é um exclusivo, é outra parada. Ah, mas aí é só pra massagear o ego, né? Então, Mas aí massageia o ego com o jogo exclusivo, certo. todo exclusivo é um pouco disso. Não, tem exclusivo que é pra vender mesmo. Todo exclusivo é um pouco disso também, cara. Não, mas é pra vender, É, velho. lógico que é. Esse também é, né? Ah, mas, puta, você acredita que vai Vai vender? fazer aqui com o Discord 2, entendeu? Cada um vai estar em um ponto do mapa diferente. Então, você assina o Nintendo Online? Até março no... Ih, vai sair depois de março, já era, fodeu. já era, cara. É. Mas deve ser um jogo, inclusive, que deve usar essa feature bem, porque aparentemente deve ter uma área, deu a entender, mais aberta. Em assim, né? Miyazaki We Trust, Cara, Pra mim, o diferencial tá aí. eu acho que ele pode ser o salvador da pátria. Ali. Eu tô curioso pra saber o que se passa na foda cabeça do porque o Miyazaki maluco pra ainda online. não errou, né? É. Até agora ele não errou. O japonês Ele tá assinando esse safado jogo. de foda, Ele né? tá assinando esse Ele jogo. tá assinando esse jogo. Será que teremos o primeiro erro de Miyazaki? O primeiro erro de Miyazaki foi deixar esse jogo em multiplayer. Esse já foi um erro. Não, tô brincando. É verdade. eu acho que o Miyazaki, ele tem crédito. Uhum. Muito crédito. Mas vale a desconfiança. Sim.
Tipo, o que a gente tá fazendo aqui, muita gente deve estar fazendo também. Mas eu acho que aí que tá o ponto. Geralmente, Miyazaki, Kojima, olhou que a deles já era. É tipo Tarantino. Tarantino, você vê um trailer de um filme esquisito. Se aparecer no final, que é do Tarantino, já era. Você vai olhar e falar, é a loucura do Tarantino mesmo. Então. Isso aí que eu não entendi nada, achei uma merda. É a loucura do Tarantino Mas é mesmo. isso que a gente tá fazendo aqui agora. A gente tá atribuindo o sucesso ao Miyazaki, não o que a gente viu. O que a gente viu, ninguém tá empolgadíssimo, Isso não. é verdade. E o que a gente viu... Não, mas finge que você não leu o que é multiplayer. Eu não tá... O que você viu, deu Não pra me- ter uma ideia do que é o jogo? Mais ou menos. Não deu muito bem, não. Não deu, né? É um PVP, PVP, Mas PVE. isso você leu. É verdade. Você não verdade. leu, você só viu o trailer. Verdade, não, eu não entendi nada. Eu imaginei que fosse um multiplayer mesmo, depois quando eu vi um monte de personagem. 2 minutos depois. Mas é porque foi o tempo que apareceu os personagens. Foi no comecinho. E aí, o comecinho demorou pra caramba pro cara dar a mão pra menina começar a É, chupar a o mão. sangue do cara, mano. É verdade. O trailer começou depois disso. É verdade. E aí, tipo, essa discussão que a gente tá tendo aqui, eu acho válida. Porque há a desconfiança. A desconfiança é geral, tá ligado? Porém, o Miyazaki tem crédito pra caramba, mano. Eu também acho. Dá pra você passar um paninho ali e falar assim, tá bom, você tem minha atenção. Não gostei tanto assim não, hein? Não se empolga. Mas você tem minha atenção. Ainda não chegou no DiCaprio, né? Tem meu interesse. Mas tem atenção. Tem a minha atenção. Eu acho que esse é o ponto. O jogo parece legal, parece bonito. Tem aquela vibe do Bloodborne. E toda hora que aparece um ser diferente, eu falo, meu Deus, isso aqui é Bloodborne. Tá todo mundo olhando pra ele como se fosse um Bloodborne. A atmosfera like. Bloodborne pra caramba. Total. Você vê como faz falta ter outros jogos desse jeito. Assim como se fosse uma vibe meio Sekiro, todo mundo ia E olhar e os falar... memes explodindo de Sony e... Quer fazer? Não quero. Então eu faço. Nossa, mano. Isso foi Tipo, bom. acho que foi o Adson também mandando no grupo lá, uma moça olhando pra trás assim, você tem certeza? Aí tá a Sony... Ele postou nas redes, ele não mandou postou no grupo, nas redes? Postou nas redes. Meu Deus, Bom cara. demais. Aquilo é muito bom. Então, assim, eu acho que vai ser flopado. Flopado. Eu acho. Não é não, tipo assim, vai fazer um sucessinho, não. Flopado. Eu acho. Eu Você acho que acha- hoje em dia, pra um jogo Assim, ó, desse porque, dar assim, certo, ele O tem que ser... pior jogo da de graça. From e flopar são duas coisas diferentes? Existe um pior jogo da From? Existe. Existe, o menos Qual? melhor. É, o menos foda. Eu não joguei, mas todo mundo fala Dark Souls 2. Muita gente fala que é o Não, melhor. Muita gente gosta. Mas Não, vamos lá. a galera que odeia Odeia maior. bastante. Não, tudo bem. Mas assim, a gente sabe que Peraí. não é um jogo merda. Edgar Cruz. Que live bosta! Ninguém tem ideia do que é o The Dusk Blood. Estão falando merda de um jogo que não viram, de um estúdio que não erra, mas faz mais de uma década. Quanta estupidez! Temos um defensor de Miyazaki, ou de Nintendo, ou de PVP. Ele tá mais certo do que nós. Tem Tá bom. o jogo dos robozão lá, como é que é o... O Armored Core é foda. Armored Core. Eu não joguei os Não, mas é anteriores. Eu não sei se eles acertaram. Acho que todos. Tá, então... Não sei. Então, Então eu não posso mas dizer... pensa na From pós Demon Souls. Não, aí tudo bem. Aí esquece. Aí acabou. Porque a From fazia uns jogos muito aleatórios antes. Mas tem chora foda, cara. Todo jogo maneiro. Tem choro muito bom, mas realmente, tem alguns jogos, mas assim, normal. Até você chegar na excelência, você vai errar alguma coisa. Mas depois que você chega lá, todo mundo pensa, esses já sabem fazer jogos direito. A From pós Demon Souls realmente é outra. É outra empresa. Mas assim, pra mim é um caso, a gente pode estar sendo bastante injusto, mas é o histórico. É um caso, estúdio que faz single player tentar pisar no campo do multiplayer. Não dá certo. A gente não tem exemplo que seja incrível. E se tiver, uma exceção enorme. A gente viu a Naughty Dog tentando cancelar. Falando da história recente, mas já deve ter tido vários, inclusive. Eu tô falando da história, não é só recente, não. Se você pegar qualquer parte da história... Você tá falando de uma empresa que faz jogos single player, fazer um jogo full... na mesma temática. A Band. A Band fazia fazia o Halo, mas eles são a depois fazia exceção. o Destiny. É a exceção. Então, mas você pediu um exemplo. Eu falei, dei um inclusive, exemplo. se tiver é uma grande exceção. É a Bungie. Não, mas não é uma exceção. Eles tiveram ali... Bom, Se não é exceção, me fala mais 3. não, mas, cara, eu tenho que pensar, né? Mas se fosse fácil, já tinha os nomes na... se Não, você for não falar é de jogos fácil. single player, você tem... Você Claro fala que 3 não é agora, fácil. tá ligado? Não, mas e o inverso? De pessoas que fazem... Empresas que faziam um jogo multiplayer e foram pro single player e fizeram sucesso. Você consegue Me pensar fala em agora? algum. Então, por isso não que eu tô consigo falando. pensar, tem que pensar Por mais. isso que eu tô falando.
Geralmente o estúdio que faz um tipo de jogo não se dá bem nesse outro. Ele se Não. especializa pra fazer aquilo. É que assim, É só- um tipo de jogo é diferente de você mudar o tipo de jogo é gênero, você tá falando? Ou multiplayer e single player? Que às vezes o gênero é o mesmo e eles Não, só só mudam ser a single maneira de player se e multiplayer. monetizar, tá ligado? Porque a gente tem exemplos de empresas que faziam uma coisa X e O começaram a pessoal fazer deu uma outro coisa exemplo aqui da Square com Final Fantasy XIV. A Square começou no 11, né? O 11 também era no online. 11. Não teve um sucesso tão grande quanto foi o 14. O 11, É, o 11 também foi um sucessinho dentro Mas o do 14 é um nicho. espetáculo, né? não. Depois de Fora flopar da- horrivelmente. Exato. Então, é que eles insistiram, né? Aprenderam. Tanto que o Yoshi P saiu daí, né? Sim. Mais ou menos assim. A Mas Ubi E não também tem foi um- só isso. Foi só aí. foi só aí? Então, não é comum. Não é A comum. Ubi já deve ter feito alguma coisa também. É, mas que não eu é. lembro. A Ubi, tudo que eles tentaram de online, fora o Rainbow Six, flopou. Rainbow Mas aí também a gente tá falando Rainbow de uma empresa Six. inteira. Mas é interessante a gente separar um estúdio da empresa. É. Sim. A Ubisoft tem muito braço, né? Mas Mas Sim, mas a tá From dando Software exemplos. é especializada em Souls ou outros jogos como Armored Core, que são experiências single players focada pra você ficar evoluindo e tendo uma espécie de retribuição por aquilo. Pra eles transformarem isso pro online, vai exigir um tipo de conhecimento, um tipo de experiência que talvez eles não tenham. Eu, como jogador, olho pra isso, eu não me empolgo. e se o Não, também online for menos importante do que a gente pensa? Se fosse, eles tinham que explicar, né? É, porque lá eles dizem PVPVE. PVPVE é qualquer jogo da From. Exato. Se você for ver, você É. pode ter um collab ali ou você pode ter um PVP. Uhum. Mas com 8 jogadores, eu acho que eles vão fazer coisas mecânicas que impulsionem a existência desses 8. Uhum. E se for um PVE, de repente, pode ser foda também, cara. Então, PVE eu acho legal. Mas E você a acha gente que- nunca viu um Souls PVE, a não ser aquele coreano que não saiu ainda, que a gente tava falando bastante dele e ele mudou, né? Ele era PVE, ele era multiplayer PVE. Qual? Aquele. Não sei se era coreano ou chinês, que a gente viu, tipo, era meio Souls. A gente reagiu a uns 2 trailers dele. Não vou lembrar o nome agora. Mas Eu era. tenho uma lembrança disso sim. Mas a gente falou bastante sobre ele. Mas ainda assim, eu acho que vai depender de muitos fatores e seria excelente se esse jogo aparecesse amanhã no Treehouse. Nossa, pode que. Eu fico me perguntando, porque vai ter 3 horas, geralmente é meia hora pra Já cada mostraram jogo. tudo, né? Já mostraram tudo. O que eles vão fazer amanhã? Se for dividir, vão ser 6 jogos. Quais são esses 6 Então, jogos? cara, eu falei hoje, mano, é muito tempo. Aí eles mostraram 2 vezes Mario Kart, mostraram 2 vezes Donkey Kong, mostraram O joguinho- mostrar diferente, né? Isso aqui é legal. Não, tudo bem, beleza. Mostraram um joguinho que a gente tá muito afim de jogar, aquele do, Do World Tour. Welcome Tour. Welcome Tour. Ninguém nunca acerta o nome daquilo, né, cara?